trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelas partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... Deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo? Não lembro. Eu também não lembro o nome. Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a clavícula maior de Salomão. Ah, sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito verídicos. Não. Esse daí é o que você vê você compra isso. Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10:14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né? Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos. Naquela época ele era um bilionário. Talentos. Bilionário, sim. Né? E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10:14. Aí lá em Apocalipse 13:18, nós vamos ver que realmente, né, o que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? Quem é a besta? É o diabo? Sim. É o diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. Que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco. Pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse Papa aí? Se a profecia acontecer. Esse Papa aí é de boa. É de Francisco boa? é de bonzinho. Ele parece bem moderno. Ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né? O próximo Papa vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo, né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do 8º rei, né? Então, assim, como o Vaticano se transformou teve poder de Estado, né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos uns papas. E aí né? tem esse que tá agora é o 7º? Esse é o 7º, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Né? Você tem que contar a partir do momento que posterior a isso passou com conclave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o 7º. Então o oitavo rei será o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei que o Papa antes do São Francisco era esse cara aí. Antes do Papa Francisco ele tinha cara de brabo, né? Porra! E tem um histórico meio filha da puta aí também. O Bento XVI? É. Pois é, mas você viu o detalhe também que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né? No dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou 12. Eu acho que, com certeza o dia que o Papa renuncia é meio pensado, eu acho. Eu acho que é. Eu também acho. Mas e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? Não lembro disso, caralho. No dia que ele renunciou, caiu um raio em cima da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. Sinistro. E aí então esse Papa ele é meio maligno, não? Não, esse não. Não, o anterior. O Joseph Não. O próximo que é. O próximo que é. O próximo sim. Provavelmente será. E quantos anos tem esse aí? 60, 70? Não, ele tá vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, né? Bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né? Então então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, Papa renunciar... Falso profeta é bem icônico mesmo, ser um Papa, né? Não, Felipe Neto, não, obrigado. Mas o anticristo. E o anticristo, que é uma pessoa de poder político, né? Alto poder político e bélico financeiro, né? Então um presidente ou um vice-presidente. Entendi. E aí esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele inicialmente vai ser forjar uma falsa paz. Então o mundo vai ficando caótico. Você vê que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Quem é esse?
Então, esse é o anticristo. Tá. Esse é o anticristo. Tá. Então, o anticristo branco, é um dos cavaleiros do Apocalipse? É, da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco, que representa pompa, poder, glamour. Tá escrito isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá. Ele tá com arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de $1, que a águia está segurando. Flechas. Que a águia está segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa, né, porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, Príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco, tem poder, né, imponência. Então, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia. Né? E ele vai trazer uma paz temporária. Por isso que a Bíblia também diz, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Né? Então, quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora as coisas estão se acalmando, né? De repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? Porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, bacteriológica, né, é muito mais eficaz, uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira... E não destrói o chão. E não destrói nada, nada. O problema de exterminar uma população inteira é que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético. Ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença capta isso de alguma forma. Ou você tem a vacina antes. Antes de você soltar o vírus, a praga... A pandemia, né? Você tem a vacina antes. Então você se vacina. Eu, na Irmandade, tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então, não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados, né, preconizados. Mas, supostamente, estaria imune a uma série de coisas aí. Então, tecnicamente... É que aí é foda, né? Porque eu acho que nem os satanistas mais pica do mundo, eles conseguem realmente ter uma tecnologia capaz de criar uma doença que é tão... precisa, sabe? Pois é. Mas eu acho assim, que você consegue hoje em laboratório criar vírus, bactérias. Hoje você consegue, existe até mesmo um misto de vírus com bactéria, né, extremamente agressivo, que de repente se você espalhar isso no ar, né, ficaria uma pandemia bem punk, seria tipo uma peste negra, né? Então imagina alguém que tenha o vírus da gripe espanhola. Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Ressuscitou. Eles encontraram um cadáver congelado e tinha o vírus da gripe, descongelaram e multiplicaram. Então eles têm o vírus da gripe espanhola, que na verdade ela começou nos Estados Unidos, né? Começou em Chicago. E por que o nome é gripe espanhola? Gripe espanhola porque a Espanha foi a primeira da notícia. Entendi. Primeira da notícia nos jornais. Aí ficou gripe espanhola. Mas matou muita gente, né? Matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. É bastante gente. Numa época que não tinha a locomoção que a gente tem hoje, de avião, tudo mais. Mas também não tinha medicina, né? Não tinha medicina. Mas até hoje ninguém sabe, se a gripe espanhola voltasse, não tem vacina. Até hoje não encontraram uma vacina para a gripe espanhola. Ela te mata no máximo em 6 dias. Entendi. E dentro da organização satanista, ela é internacional, certo? Internacional. O que rege ela exatamente? Porque, pro cara ter um sistema de inteligência onde ele pega uma foto sua que você mandou ali quando você estava querendo entrar, e aí eles têm um agente localizado, nacional, no Brasil, no caso, e ele tem toda essa coordenação de inteligência, tipo, ele sabe quem é você, ele sabe onde te encontrar. Sim. Entendeu? Isso é algo que é uma coordenação aquém de estados, nesse sentido. Sim. Eles têm essa estrutura. Não sei se eu posso comparar, porque eu não conheço profundamente, mas eu já assisti uma série na Netflix chamada Quântico, né, que mostra como é que é o treinamento dos agentes do FBI. Então, assim, é incrível. Você, pelo computador, você consegue descobrir tudo da pessoa, né? Você consegue vasculhar a vida, porque hoje está tudo conectado. Até porque eu alimento, mesmo que involuntariamente, todo esse sistema. Tudo, até seu celular. Seu celular tá. A câmera está aberta o tempo todo, o áudio está aberto, estão capturando tudo que você fala, tudo que você está vendo, né? E vão jogando no banco de dados aí, né? E pega um algoritmo e filtra. E esse algoritmo pode facilmente pôr só um CPF, CNPJ, sei lá, e você vê quem que é, né? Então, a ideia deles é essa, de espalhar um vírus,
né, exterminar a população. Eles estão vacinados, então eles não morreriam com esse vírus, né, de alta toxicidade. Estava falando para ele até que os Estados Unidos ele ressuscitou o